A matriz religiosa, como sair da ilusão e encontrar a verdade. Hoje eu vou mostrar para você como as religiões fazem parte da matriz de controle e como escapar dessa ilusão e encontrar a verdade espiritual. Seja bem-vindo ao canal Despertar Metafísico, onde questionamos o que você sempre acreditou ser verdade. Hoje vamos explorar como o medo, a ansiedade e a reprogramação mental são ferramentas fundamentais para sair da ilusão criada pela matriz religiosa. Você está pronto para libertar sua mente e encontrar a verdade espiritual? Então continue comigo, porque este vídeo vai mexer com a sua percepção da realidade. Vamos juntos? Então nós vamos bater um papo aqui e eu vou mostrar aqui os argumentos que comprovam isso que eu estou afirmando. Tudo aquilo que eu estou afirmando aqui, que a igreja, as religiões fazem parte da matriz que governa o mundo, né, desse governo mundial. Então vou apresentar aqui alguns argumentos, são 5 a 6 argumentos aqui que comprovam isso, ok? Então fique comigo até o final. O primeiro argumento é o controle pelo medo. As religiões ao longo da história usaram o medo como uma ferramenta de controle. A ideia de punições eternas, como o inferno principalmente, cria uma tendência emocional e psicológica. Você já se perguntou por que tantas crenças são baseadas no medo em vez de na liberdade? Então essa ideia do medo, da ideia do inferno, isso sempre foi pregado, né? Você tem questões aí quando a pessoa faz alguma coisa de errado, quando é homossexual, ou quando ela não segue ali aquele conjunto de leis e regras, sempre é falado para ela que ela vai para o inferno. Se ela não contribui com dízimo, principalmente, né? Você tem aí dízimo, oferta, sacrifício, ela vai para o inferno, isso sempre foi falado. E a princípio, quando você, por exemplo, você tem uma criança, um jovem, então quando você orienta ela, normalmente ela tende, uma criança, ela tende a não te obedecer. Então quando você emprega nela um castigo, na minha época, por exemplo, quando minha mãe ela não dava conta de orientar, né, quando só aquela parte verbal não funciona, então a mãe da gente parte para ação, né? Uma chinelada no bumbum, uma varada no bumbum, nas pernas. Então isso aí faz com que a gente pare. Então quando a gente vai fazer alguma coisa de errado, o que a mamãe da gente fala? Olha, você quer apanhar de novo? Você quer tomar uma borrachada no bumbum? Você quer apanhar? Quer tomar umas varadas? Aí a gente para porque a gente não quer tomar aquele castigo. E hoje mudou um pouco. Hoje você tira um benefício da criança, uma televisão, alguma coisa que ela gosta, hoje você tira. Mas na minha época você tinha essa questão desse castigo e funcionava muito bem. Então, na igreja, nas religiões, elas têm esse tipo de medo que eles colocam nas pessoas para poder ter esse controle, para que, né, o chamado pecado não avance, elas não podem fazer tudo que elas podem, que elas têm vontade. Só nessa orientação não funciona, mas isso assim, para criança e para adolescente é até uma coisa boa, né? Esses castigos aí que são criados, esses dogmas que são criados, mas quando a pessoa cresce, que ela fica adulta, ela tem que ressignificar isso aí e ter uma intimidade, ter um relacionamento íntimo com Deus, fora desses padrões da igreja e das religiões. Número 2, ansiedade espiritual. Muitos dogmas religiosos alimentam a ansiedade, exigindo perfeição moral ou comportamental para conquistar um lugar no paraíso. Isso reforça a sensação de culpa e a necessidade de submeter-se a autoridades externas. Então a pessoa ela é submetida a alguns certos constrangimentos e aí você fica apegado, a pessoa que está lá, ela fica apegada àquele líder espiritual. Então ele é que vai dizer o que é a vontade de Deus. Então, se você agradou a Deus, aí tem a recompensa, você tem um paraíso. Se você não agradou a Deus de acordo com o que foi criado, então
você vai para o inferno. Aí tem a punição, tem a recompensa, mas se você não cumpre também, aí você tem a punição. Número 3, religiões como instituições de poder. As religiões estão profundamente ligadas aos sistemas de poder que governam o mundo. Elas foram usadas historicamente para legitimar governo, justificar guerras e manter hierarquias sociais. O que é espiritual deveria libertar e não controlar. Pra você ter uma ideia, já ouviu falar em escravidão, correto? A igreja, ela apoiou a tal escravidão. Para quê? Para ter uma mão de obra, a gente não pode falar nem barata, né? É barata do barata, porque você tem o custo lá com os escravos, então não era totalmente de graça. Você tem ali alimentação, roupa, moradia, que você tinha que dar lá para os escravos. Mas só isso não bastava para uma pessoa viver e viver bem. Então a igreja ela apoiou a escravidão, ela apoiou as guerras, ela apoiou isso aí para poder se expandir cada vez mais e fez aí os acordos, né, com os governos da época, provocou guerras, né, para poder manter a hierarquia social. Número 4, controle da narrativa espiritual. Muitas religiões limitam o acesso ao conhecimento espiritual verdadeiro, apresentando um caminho único para a iluminação. Isso impede as pessoas de explorarem sua própria conexão com o universo e a verdade que existe dentro de si mesmas. Então, o que a religião vai falar? Que existe apenas um caminho para você se iluminar, apenas um caminho para você ter uma conexão com Deus e unificar-se com o todo. Então as pessoas acreditam nisso, porém existem várias formas e maneiras de você chegar a Deus, né? Você pode ler livros, ter lá um mentor espiritual, você não precisa ficar privado a ir na igreja. Esse fato de você ir na igreja é muito bom para criança e adolescente, para criar ali uma disciplina. Mas depois que você chegou na fase adulta, é o que eu sempre digo, você tem que ressignificar os textos e você pode andar com suas próprias pernas. Tem um livro que se chama Uma Vida com Propósito. Lá o autor chama Rick Warren. Então ele vai falar assim, o seu propósito não está em você. Você não tem que buscar o seu propósito em você. Seu propósito é dado por Deus. Então isso cria uma ideia de separação entre você e Deus. Quer dizer que Deus ele não está em você, porque você tem que buscar fora, você tem que buscar em Deus. Então, o que acontece? Eles é que vão ditar onde está Deus. Então você tem que buscar Deus onde? Na igreja. Normalmente as pessoas que falam isso são as pessoas ali que se beneficiam disso. Você tem que estar na igreja, você tem que estar em comunhão, você tem que estar buscando, você tem que estar entregando ali o dízimo, a oferta, o sacrifício, para Deus te abençoar. Então, quando você chega lá com algum tipo de problema, a primeira coisa que eles falam é: seu dízimo está em dia? Sua oferta está em dia? Não. Então é por isso que deu errado. Você está vindo na igreja? Não. Então é por isso que sua vida está dando errado. Correto? Ou seja, você não é capaz de buscar uma terapia, um terapeuta, um mentor, ler livros e viver uma vida boa. Não, você depende deles. Então, é isso aí. Número 5, fatos históricos. O uso das cruzadas. Já ouviu falar em cruzadas? Cruzadas é uma guerra oficial da igreja. A igreja ela provocou guerras, igual da mesma forma que você tem guerras hoje com míssil, com bomba, com canhões, com metralhadora, com bomba atômica, bomba biológica, né, a guerra biológica que está aí. Naquela época a igreja ela fez as guerras para poder tomar terras, né, matar aquilo que eles chamavam aquelas pessoas que eles chamavam de hereges. Então era feita toda uma lavagem cerebral nos soldados, nos oficiais, nas pessoas para poder
ir para a guerra e morrer. A pessoa morria em nome de um propósito, né? Em nome de Deus. Então, toda aquela pessoa que concordasse, por exemplo, se a pessoa não concordasse, morria. Eles iam lá e tomavam as terras. Se a pessoa concordasse, ela perdia apenas uma parte da terra. Então, o uso das cruzadas e da Inquisição para consolidar poder político e econômico. Então, a Inquisição também era uma espécie de tribunal separado em que a pessoa tinha que cumprir aquele conjunto de leis e regras da Igreja Católica. Se a pessoa não concordasse ou não estivesse de acordo, ela ia para a fogueira. Era feito um tribunal, pegava lá as testemunhas e falava: essa pessoa aqui não está cumprindo com o nosso conjunto de leis e regras. Então ela ia para a fogueira. Aliança entre o Vaticano e diversos governos ao longo dos séculos. Isso aí tá, a informação está aí na internet, está em livros, é só você pesquisar. Livros sagrados alterados e manipulados ao longo da história para atender interesses de poderosos. A mesma Bíblia que não se tem guerra é a mesma Bíblia que tem guerra lá em Israel. Por exemplo, a gente segue aqui a Bíblia, né? O Velho Testamento, né? Os 5 primeiros livros ali da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, né? E o Velho Testamento. Se você observar, ali existe uma vantagem muito grande em fazer guerras. E, no entanto, aqui a gente não faz guerra. Por quê? Por conta da interpretação. E lá em Israel? Israel, Palestina, Síria, Líbia. Ou seja, os mesmos textos são interpretados de forma diferente. Então lá eles vivem em guerra. Eles se preparam para a guerra. Eles comemoram quando tem guerra. Então essa guerra ela nunca vai acabar. Enquanto esses textos forem interpretados dessa maneira, sempre vai existir a guerra. Então o que você precisa fazer para sair dessa matriz religiosa? Aí nós vamos para o passo número 6 e depois para o fechamento. Número 6, reprogramação necessária. A matriz religiosa funciona como um sistema de crenças implantadas que ditam como você deve pensar, agir e sentir. Ao reprogramar sua mente e buscar conhecimento espiritual livre de dogmas, você se liberta da ilusão e encontra a verdade. Então, é necessário você se reprogramar e buscar conhecimento espiritual livre, longe desses conjuntos de leis e regras. Aí você vai conseguir sair da ilusão. Tem também você buscar o desenvolvimento pessoal através de cursos, treinamento, palestras, livros, e buscar o autoconhecimento, conhecer-se a si próprio, fazer terapias e encontros de masterminds, né, de outras pessoas que já está em outro patamar, um patamar melhor que você. Eu posso te indicar também os conhecimentos aí do Hélio Couto, professor Hélio Couto. Tem lá o Caminho das Palestras, que é interessante você fazer, não paga nada. Tem os áudios de reprogramação mental, que eu vou deixar os links aqui na descrição para você fazer. Tudo de forma gratuita. Tem os livros aí que eu vou deixar também na descrição para você acessar. Então, a verdade espiritual é sua e está dentro de você, mas só será revelada quando você escolher sair da ilusão da matriz religiosa. Este é o momento de despertar. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas a abrirem os olhos. Inscreva-se no canal Despertar Metafísico, ative o sininho das notificações e venha com a gente nessa jornada rumo à liberdade espiritual. Até o próximo vídeo. Obrigado.